Boa tarde, pessoal. A aula hoje tem muita coisa para a gente ver. A gente vai aprender o que é CSS e depois ainda vai aprender no finalzinho, se der tempo, eu acho que vai dar tempo, como que a gente inclui uma imagem dentro do HTML. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte: se vocês quiserem interromper algum momento para tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, por favor, vocês façam aí, porque eu vou ir seguindo a aula. Vou seguindo. A gente tem aqui em algum lugar a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando nesses arquivos que a gente estava trabalhando. Esse teste eu posso apagar. Esse index, esse site.txt, o site.txt era só o texto sem nenhuma formatação. Vou deixar ele aqui, mas vou abrir o Sublime. Está aqui o Sublime com o nosso arquivo index.html. Tá aqui com a letra bem grandona para vocês conseguirem enxergar de boa. E vamos ao nosso conteúdo. Vamos começar com o livro 7, Conceitos de CSS. E a gente vai começar explicando para vocês o que é CSS. Em 95, Raccoon, William Lai e Bert Boss apresentaram a proposta do CSS, que significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata, e o CSS é uma linguagem que formata o HTML. Pensem no seguinte: o HTML é o conteúdo. O CSS foi criado para formatar esse conteúdo, mudar o layout dele. Então o CSS trabalha organizando e adicionando novas possibilidades ao código. Com ele, você pode modificar praticamente tudo dentro do layout, como cor, background, característica de fonte, margem, preenchimento, posição dos elementos. O CSS ajuda a manter as informações de um documento separadas dos detalhes de como exibi-la. Então vejam, no HTML ficam as informações do documento, no CSS ficam os detalhes de como exibi-la. Esses detalhes são conhecidos como estilo. Você mantém o estilo separado do conteúdo, tornando a manutenção mais fácil e utilizar o conteúdo com diferentes estilos para diferentes propósitos. A palavra cascata no nome se dá pela modularidade da especificação. Em um documento você pode ter vários arquivos CSS, você pode carregar diferentes regras que se referem a múltiplos e aos mesmos tempos, aos mesmos elementos. Vocês vão ver isso com muita calma na aula de hoje. E vamos começar pelo primeiro tipo de CSS. Tem 3 formas de trabalhar com CSS. Eu vou ensinar as 3 para que vocês conheçam as 3. Mas a gente só vai utilizar a última, que é a forma adequada para se usar, que é para onde o CSS foi criado. A maneira como o CSS vai ser usado em definitivo, mas vocês têm que conhecer as 3. Vamos lá. A primeira forma de utilizar o CSS é o CSS Inline. Até agora, para mudar o visual de um texto HTML, mudamos a tag. Para mudar uma tag do parágrafo, trocamos para uma tag de título. Por exemplo, era P, a gente passou para H1. Vou mostrar isso daqui na prática para vocês. Olha aqui. Esse oficinas de Fuscas no Marcão, antes tinha um P aqui. A gente trocou para H1 e agora ele se apresenta diferente no browser. Eita, mas eu não abri o browser. Não tem problema, vamos abrir o browser agora. A gente pode vir aqui, clicar 2 vezes aqui na nossa página. Ele vai abrir no browser. Aí eu vou tirar a aba daqui para ficar só com ela em separado. Aqui. Muito bem. Está aqui a nossa página HTML. Deixa eu fazer ela um pouquinho mais para cá. Muito bem. Aqui. Tá. Então vocês podem ver que, como eu coloquei H1 no Oficinas de Fuscas do Marcão, o browser já entendeu que o H1, que é um título, tem que vir numa letra de tamanho diferente. O próprio browser identifica e coloca um certo layout automático, dependendo das tags que a gente está usando no HTML. Então, até o momento, vocês sabem mudar a aparência de um conteúdo trocando as tags, né? Então, se eu mudar isso daqui para H2,
Dou Ctrl S, salvei, venho aqui no browser e dou F5. Ah lá, mudou o tamanho de novo. Mas não era para eu fazer isso que eu estou perdendo tempo. Vamos lá. Voltar para H1. Muito bem. Mas as tags têm um valor, um propósito, um significado. E para mexer na apresentação do visual dos elementos, nós não usamos as tags. As tags, na verdade, servem para a gente definir o que é aquelas letras que estão ali. Ele define, ele conceitua o conteúdo. As tags não servem, as tags do HTML não servem para a gente mudar layout, mudar visual. Para mudar visual, nós usamos o CSS. E existem 3 formas para configurar esse CSS. A mais simples é a chamada CSS Inline, ou seja, na linha onde temos a nossa tag, nós adicionamos uma propriedade do CSS. Ou seja, a gente faz uma mistura de HTML com CSS, e isso é uma péssima ideia. Mas eu vou mostrar que é possível, porque às vezes é uma solução adequada. Aqui não usamos o nome CSS, usamos uma propriedade chamada Style. Além disso, como este elemento aumenta somente um conteúdo, toda vez que quisermos colocar a mesma configuração em elementos parecidos, vamos precisar repetir o código. O que ele está querendo dizer é que quando a gente coloca essa propriedade style em uma tag qualquer, você está alterando aquela tag apenas. Se você for mexer em outra tag, você tem que repetir a propriedade. O CSS é uma forma como mexemos em cada um dos elementos granularmente, em cada um dos pontos desses elementos para podermos apresentar o nosso site do modo que nós queremos. Então a gente agora está trabalhando com a apresentação e não mais com o conteúdo. O conteúdo não vai mudar. O que a gente vai mexer agora é no layout, na forma como ele é mostrado. E vamos então para a prática de como trabalhar com CSS inline. Formatando o parágrafo. Então aqui existem 4 passos e o primeiro passo é alterar a missão. Então eu vou fazer isso aqui na prática com vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na tag do parágrafo e abrir a tag. Aqui nesse espaço que eu estou abrindo, eu vou acrescentar a propriedade style. Observem que ele já sabe, como é o P, ele já sabe o que é style. Se eu der Enter, aliás, se eu clicar aqui, ele já traz para mim o igual, o abre e o fecha aspas. Esse abre e o fecha aspas é porque eu vou escrever aqui dentro da propriedade style o atributo que eu quero, que é font size. Font size está vindo aqui como sugestão, eu vou clicar nele. Cliquei, aí ele já trouxe aqui 2 pontos, agora só falta informar que tamanho de fonte, é font size, né? Então é o tamanho do fonte que eu quero. O que eu vou fazer vai ser aumentar um pouco esse nossa missão é proporcional. Eu vou passar isso daqui para 20 pixels, tá? Então, ó, 20 px. 20 px significa 20 pixels de tamanho, ok? O normal das fontes do browser, o normal é 16 pixels. Quando você não diz nada para o browser, como está aqui, ó, nossa missão é proporcionar, referências funcionais, isso daqui é 16 pixels, tá? Deixa eu diminuir isso daqui. Pronto, agora ficou melhor. Isso daqui é 16 pixels. Eu estou aumentando para 20 pixels. Então eu vou dar Ctrl S. Muito bem. E vou aqui dar F5. Percebam o aumento do tamanho da missão no nosso texto. Ah lá, ficou grandão agora. Aumentou de 16 para 20 pixels. Ok? Vamos lá então. A gente aprendeu agora que a gente pode acrescentar a propriedade style e mexer nas coisas, nos atributos. No caso, eu mexi no atributo font size. Aqui dentro da própria tag. A tag é P, de parágrafo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um CSS inline. Isso é o chamado CSS inline, porque é o CSS na própria linha da tag. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou copiar a propriedade e colar nas linhas dos outros parágrafos. Para quê? Eu quero selecionar os outros parágrafos e acrescentar o centralizado. O centralizado é uma propriedade, é um atributo de alinhamento. Então eu vou usar align center de centralizado. E eu vou colocar isso aonde? Eu vou colocar desde aqui do H1
Então vamos lá, a gente aprendeu como é que é. Style, text align, porque eu estou mexendo no texto. Text align. Vou clicar nele aqui. E o que eu vou escrever aqui? Center. Ok? Como só tem um atributo aqui, eu posso até clicar aqui, pronto. Como só tem um atributo, eu posso deixar sem o ponto e vírgula. Mas o ponto e vírgula é interessante porque é a forma que a gente usa para separar os atributos. Então, eu vou agora copiar aqui do H1, do jeitinho que está aqui, eu vou dar Ctrl C e vou copiar para o P aqui embaixo também. Copiei para o P. Vou copiar para o último P também. Agora, esse aqui que está aqui, eu vou copiar separando pelo ponto e vírgula, que agora ele tem dois, ó. Text align, style igual. Aliás, aqui eu não preciso do style, eu não vou repetir o style. Eu vou deixar só font size. Então, olha como é que a gente pode colocar vários atributos inline na mesma tag. Style igual, abre aspas, text align, center, ponto e vírgula, font size, 20 pixels. Vou dar Ctrl S nisso tudo, volto aqui para o browser e dou F5. Agora está tudo centralizado, que bonitinho, deu certo. Beleza? Então agora está tudo alinhado no centro do texto, né? Inclusive se eu aumentar aqui, agora está tudo alinhado, sempre ao centro. Sempre ao centro. E vocês observam que a gente pode mexer à vontade na página, que os atributos o browser trata de adaptar a situação. Bom, então fizemos isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Não, por enquanto é isso que eu queria mostrar para vocês. Já aprenderam a fazer CSS inline. Agora a gente vai aprender uma outra maneira, que é o seguinte. Observe que para poder centralizar o texto todo, eu tive que sair repetindo style em tudo quanto é tag. Isso é antiprodutivo quando a gente trabalha com código. É antiprodutivo. Tem que haver uma maneira de colocar tudo junto. Essa mensagem, Text Align Center, colocar no lugar só. E essa é justamente a nossa segunda forma de trabalhar com CSS, que é criar a tag style. Então existe uma tag. Em vez de usar a propriedade style, eu vou usar a tag style. Então trabalhar com CSS inline não é produtivo, porque precisamos toda hora repetir o mesmo código. Em nosso site de exemplos temos 3 parágrafos mais o título. Imagine se a gente tivesse 2.000 parágrafos. Pior ainda se tivéssemos que mudar o alinhamento de centralizado para justificado. A gente ia ter que sair parágrafo por parágrafo alterando. Então, a segunda forma que nós vamos apresentar o CSS resolve isso, e é uma tag específica chamada tag style. Ela é uma tag que você abre e você fecha, e dentro dela a gente vai colocar código CSS. Esse é um elemento que não é conteúdo, não é alguma coisa que eu vou mostrar na página, assim como esse título que está aqui, que na verdade ele aparece aonde? Ele aparece aqui em cima, ó. Ele aparece aqui em cima na aba. E também qual o character set que eu estou usando, que é o TF8, também não é um elemento de conteúdo. Então isso tudo fica no head, né, na cabeça da página. Então, essa tag style também vai estar aqui. Eu vou abrir um espacinho aqui, ó, e vou criar uma tag style. Vou até clicar aqui, porque ele já... Ah, não, mas não era isso tudo que eu queria. Apaga isso tudo aqui. Apaga isso tudo. Pronto. Abriu e fechou, certo? Style/style. E o que eu vou escrever dentro disso daqui? Eu vou começar a fazer a codificação do meu CSS. Para fazer essa codificação, eu vou mostrar como exemplo aqui só esse style que está no P, tá? Não vou mexer no H1 não, vou deixar do jeito que está. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e colocar P, é assim que você trabalha no CSS. Abre chave e fecha chave. Isso é CSS, tá? Não é HTML+. E aqui dentro eu vou colocar o atributo que eu quero.
Text Align Center. Coloco aqui dentro. Eita, fiz besteira. Vou fazer de novo. Text Align Center. Ponto e vírgula, deixa, porque é sempre bom. Vem para cá, pronto. Então agora eu estou com o Text Align Center aqui em cima. Definindo que Text Align Center, ele funciona para o P, todos os P's. Então o que eu vou fazer então? Agora eu posso tirar dos P's. Tira. Opa, mas isso daqui como é que faz? Porque ele também tem o font size. Aqui você não tira, aqui você deixa. Você deixa o font size aqui do jeito que está. No de baixo você tira. Então vejam, nesse P da missão, eu vou continuar com esse CSS inline, porque esse font size igual a 20 pixels é só para missão. Dos outros, todos os outros P's que tiverem dentro do meu HTML, vão seguir o P que está aqui em cima na tag style. Muito bem. Se vocês não me interromperam é porque vocês entenderam. Agora então vamos ver qual diferença fez aqui. Não é para fazer diferença nenhuma. Dou Ctrl S, dou F5 aqui. Ah lá, não mudou nada. Não mudou nada, porque não era para mudar mesmo. Eu simplesmente tirei o CSS inline e passei a usar CSS com tags, que é a tag style que está aqui em cima. Vamos ver se tem mais alguma coisa para ser feita aqui. Não. Mostrei então os dois tipos, CSS inline, CSS com tags. Observem, esses são os dois tipos que vocês sabem que existe, mas não vão usar, certo? Se usar, está fazendo coisa errada. Vamos agora aprender a verdadeira forma de trabalhar com CSS, que é o CSS com arquivo externo, que é a forma mais comum que a gente encontra. Esse arquivo deve ser salvo na mesma pasta com o nome style.css. Então vejam, antes style era uma propriedade. Não vamos usar assim. Aí o style passou a ser uma tag dentro do HTML. Não vamos usar assim também. O style vai ser o nome do arquivo. E a extensão, para que o browser saiba que se trata de um CSS, a extensão é .css. Se imaginarmos um site em que temos 20 páginas diferentes, todas elas poderão ter o mesmo estilo. Olha que interessante. Aí você pode definir dentro do arquivo style.css uma vez só e usar para quantas páginas você quiser. Nas outras duas formas de uso do CSS, você tinha que ficar mexendo, incluindo o CSS em cada página, o que é muito ruim. Essa é uma forma que a gente trabalha com codificação de forma inteligente, adequada, tá bom? Então tá. Vamos agora criar o style.css. Vou tirar aqui para fazer junto com vocês. Aí a gente aprende aqui que no Sublime a gente pode criar um arquivo novo simplesmente teclando Ctrl N. Ou a gente pode vir no File, New File. Mas aqui já está dizendo Ctrl N. Vou usar o Ctrl N. Pronto, criei um arquivo novo. Então o arquivo antigo continua aqui, ó. Vocês podem ver que a gente pode ter uma infinidade de arquivos de código abertos, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse arquivo. Cadê Save? Save As. Na nossa pasta. Style.css. Pronto. Agora a gente tem o arquivo salvo lá na nossa página. Que está aqui, ó, style.css. Observe que ele é um arquivo que é identificado como documento de folha de estilos em cascata. E tem até uma forma diferente, ele não é o texto normal, tá? E aqui que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever aqui o que estava dentro do style. Porque tudo que estava dentro do style aqui, ó, é código CSS. Então eu vou copiar isso daqui, eu não vou nem copiar, eu vou apagar, ó. Ctrl X, apaguei daqui, vem para cá e dei Ctrl V.
Aqui no nosso Style CSS, eu vou fazer uma coisa mais organizadinha. Vou colocar mais organizado, com indentação, bonitinho. Abre em cima, fecha embaixo. Muito bem. Muito bem. Posso voltar isso daqui um pouquinho. Pronto. Essa é a forma que a gente pode trabalhar com um arquivo style.css. A gente traz para cá as definições de layout. Dou Ctrl S aqui. Não quero comprar. Dou Ctrl S aqui. Dou Ctrl S aqui de novo. E vou dar F5 na página. O que tem que acontecer? Nada. Não é para acontecer nada. Porque a gente não mexeu em nada, tá? Continua tudo do mesmo jeito. Não, mas peraí, ele perdeu o centralizado. O que aconteceu que ele perdeu o centralizado? Alguém tem algum palpite do por que ele perdeu o centralizado? Ninguém. É porque aqui no HTML eu tenho que dizer qual é o CSS que eu vou usar. Entenderam? Bom, esse está para ficar aqui de bobeira, mas aqui, ó, aqui no head, eu vou criar uma nova tag chamada link, tá? Essa tag link, ela vem que ela eu cliquei, ela já veio preenchida aqui com rel style sheet. Style sheet é o quê? É justamente a informação. Isso daqui eu não preciso do type. Esse type é desnecessário. Eu só preciso de dizer que eu estou fazendo um link, eu estou linkando uma planilha de estilo, uma folha de estilo. E no href eu vou falar qual é o nome do arquivo com CSS. É o arquivo físico mesmo, é o nome físico dele. Dou Ctrl S aqui, volto aqui e dou F5. Agora voltou tudo a ser centralizado. Porque agora o meu HTML index.html está linkado com o style sheet, que é o style.css. Muito bem. Vamos lá. O que mais que eu tenho que mostrar para vocês? Agora que vocês sabem o que significa CSS, observe que a gente continuou com esse style aqui, mas a gente não vai usar ele mais não, tá? Deixa ele aqui, uma hora a gente apaga ele. A gente vai agora brincar com cores. Existem 3 formas da gente representar ou chamar uma cor dentro do CSS. Observe que eu não estou falando mais de HTML, a gente não vai colocar cor no HTML. Tudo que for layout vai estar dentro do arquivo CSS que a gente acabou de criar. E as 3 formas são de você trabalhar com cor. Primeiro, colocar o nome da cor. Então você vai lá e coloca um atributo color red. O texto daquele atributo vai passar para red. Ou o fundo vai passar para red, o que seja que você esteja colocando color red. Através do hexadecimal é a segunda maneira. Os olhos enxergam o espectro RGB, que é red, green e blue, ou vermelho, verde e azul. Para usar o dicionário em hexadecimal, colocamos hashtag e marcamos 6 elementos. Os 2 primeiros são para o vermelho, os 2 segundos são para o verde e os 2 últimos são para o azul. Esses 2, de 2 em 2, que eu estou falando, são os números em hexadecimal, tá? Então, quando você colocar 0, você está falando que não tem cor nenhuma, é preto. Quando você colocar F, que é o máximo no hexadecimal, é o máximo daquela cor. Então, se você quiser representar preto, você vai colocar 00 para vermelho, 00 para verde e 00 para azul. E aí você coloca assim, hashtag 000000. Você tem a cor preta. Então, 00 para vermelho, 00 para verde, 00 para azul. Se você for colocar o branco, que é o contrário, é o máximo de cor possível, você vai colocar hashtag FF vermelho, FF verde e FF azul. O resultado é branco, tá? Agora, para colocar só vermelho, puro vermelho, você vai colocar máximo de vermelho no primeiro, FF, e zerar os outros 2, que é o verde e o azul. Entenderam? Então, assim a gente tem a cor vermelha representada em hexadecimal.
E a gente ainda pode trabalhar com codificação em RGB. Essa codificação aqui é utilizada em número mesmo. Número de 0 a 256. Aqui a gente não utiliza hexadecimal nesse caso. E vai ser do mesmo jeito, só que a gente coloca usando essa notação aqui, separando as cores por vírgula. Novamente, vermelho, verde e azul. Se você quiser usar branco, você vai usar RGB 000. Se você quiser utilizar, aliás, se você quiser usar preto, você vai usar 000. Se você quiser utilizar branco, vai ser 255, 255, 255. Se você quiser usar vermelho, você isola o último. Ah, desculpa, falei errado. O último é o vermelho. Não. O último é o azul. Se você quiser usar azul, você coloca 255 no último. Para usar vermelho, é o primeiro mesmo. Então, voltando, é sempre vermelho, verde, azul. Vermelho, verde, azul. É sempre a mesma ordem, tá? Bom, agora, como é que a gente vai usar isso na prática? A gente vai começar colorindo o nosso título, tá? Vamos fazer isso na prática aqui. A gente vai colorir, não a letra, no nosso caso aqui. A gente vai colorir o background. E para isso existe o atributo background, tá? Dentro dessa propriedade style, eu vou usar CSS aqui, tá? Inline, mais um pouquinho. Usando o background. Só para a gente testar. Aqui dentro do background, eu vou escrever 2 pontos, hashtag. Eu vou usar a representação para um fundo cinza, que é CC. CC é representação para um cinza, tá? Um cinza nem muito escuro, nem muito claro. Vou dar Ctrl S aqui, volto para cá para a página e dou F5. Agora o nosso estilo, o nosso fundo do H1, do título, está em cinza. Vocês observem que a gente utilizou o CSS Inline e utilizou hexadecimal, né? Se eu fechar mais um pouquinho aqui, o background vai ficar aqui embaixo bonitinho. Muito bem. Eu posso pegar isso daqui, esse background, e acrescentar no CSS dos nossos parágrafos. É só vir aqui, ó, abrir uma nova linha, e aí aqui a gente sempre utiliza dessa forma, cada atributo novo numa linha, e repetir aqui, ó, hashtag CC, ponto e vírgula para fechar, Ctrl S, volto aqui do F5. Agora todos os meus parágrafos da página inteira, tudo que é a tag P, vai aparecer com fundo cinza. E aí, ficou bonito? Não, né? Ficou horroroso. Ficou horroroso, porque na verdade eu quero que o fundo seja cinza. Vamos colorir o fundo agora. Eu quero colorir o fundo. Para isso, volto aqui. Bom, observem, eu colori o H1 de cinza e depois eu colori cada P de cinza individualmente, lá no arquivo CSS. Eu quero colorir tudo que está em volta desses parágrafos. Então, para isso, eu vou colorir o body, tá? É o body que eu vou colorir, porque tudo que tiver dentro vai virar background cinza. Então, olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui no CSS, veja, o body ele aparece no HTML antes do P. Então, no CSS, a gente segue sempre a mesma ordem, tá? Então, no CSS, eu vou abrir espaço aqui e colocar body. Body, abre chave, fecha a chave, ele já colocou para mim. E dentro eu vou trazer o background que está aqui embaixo. Background, hashtag CC. Ó, já sabe o que eu estou falando. Agora eu posso tirar desse P aqui. Não preciso desse background aqui no P. Tiro daqui. Retiro aqui do H1 também. Volta tudo. Retiro daqui.
Dou Ctrl S aqui no HTML, dou Ctrl S aqui no CSS e dou F5 na página. Vejam que agora o body está todo em cinza. Agora sim, agora ficou mais bonitinho, né? Ou seja, a gente pegou o elemento superior ao P. A gente pegou o elemento que está atrás. E aí tudo ficou dessa forma. Observe que o CSS, então, ele corresponde sempre à mesma ordem do HTML. O body vem antes do HTML, ele vai vir antes aqui no CSS também. Isso é uma forma da gente deixar o código mais organizado, e quando a gente estiver codificando, vai ficar mais fácil da gente achar as coisas. Porque esse CSS não vai ficar pequenininho desse jeito que vocês estão vendo aqui, não. Ele vai ficar bem maior, né? À medida que a gente for evoluindo na nossa página. Além disso, a gente vai agora fazer uma coisa que é codificar os textos em itálico. Bom, itálico, a tag é I, não é? Se a gente voltar aqui, ó, observe, eu já coloquei um CSS para o P e eu quero colocar agora um CSS para o I. Bom, para colorir o CSS, o I, basta eu criar isso lá no CSS. Olha como fica prático. Basta eu vir aqui, né, criar o I, 2 pontos, abre e fecha. O que você quer colocar aqui? Color, clica, pronto. E a gente vai colocar agora, usar o nome da cor, red. Tá? Observe que tem outros atributos ali que eu posso usar, né? Mas por enquanto vou aprender só o color red. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a cor do itálico em vermelho. Se eu voltar aqui da F5, olha que bonitinho. Agora tudo que está em itálico ficou vermelho, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é colorir o sublinhado. Eu vou acrescentar um outro sublinhado aqui, tá? Só para a gente testar uma coisa. Coloquei um underline aqui no nome, Oficinas do Fuscas do Marcão, e aqui o barra, né? Barra U. Muito bem, dou Ctrl S aqui, volto aqui para o F5 e dou F5. Bom, agora vocês observem que a gente tem 2 sublinhados na nossa página. A gente tem o sublinhado no primeiro parágrafo, o nome Oficina de Fuscas do Marcão, e a gente tem o sublinhado no segundo parágrafo. Melhor tonagem, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero colocar a cor azul no sublinhado. Para colocar a cor azul, eu venho aqui no CSS, acrescento o sublinhado é U, né? Abro chaves, fecha chaves, coloco color blue. Muito bem. Dou Ctrl S e venho aqui e dou F5. Não ficou do jeito que eu queria. Sabe por que não ficou do jeito que eu queria? Porque eu só queria o melhor tonagem azul. Eu só queria o melhor tonagem azul. Só que quando eu defino as coisas no CSS, eu estou definindo para a página HTML inteira. E nem só para essa página, não. Vamos dizer que eu tivesse mais 150 páginas, todas elas fazendo link para esse style.css. Todos os underlines de todas as 150 páginas, nesse momento, tinham passado automaticamente para azul. Só que eu estou querendo azul, apenas o azul que está, o underline que está dentro do itálico. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês agora, que é uma referência a uma coisa interna. Para que eu aqui no CSS me refira a esse underline que está dentro do itálico, eu vou simplesmente botar I antes. Quando eu boto o I antes, eu estou dizendo para o CSS assim, ó, coloca azul no underline, mas só no azul que está dentro do itálico. Aí eu dou Ctrl S de novo, e aí olha, a mágica acontece. Se eu der F5 aqui, só ficou azul o underline que está dentro do itálico. Apresentar para vocês, lá na apostilinha que eu montei, no livro 7,
tem todas as cores com todas as codificações. E codificações com o nome, tá? Aqui tem, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui tem o nome de cada cor, então vejam. Existe médio spring green, pale green, light green, dark sea green, médio green, sea green, dark green, green, forest green, assim por diante. Bom, essa tabelinha ela tem o nome da cor, o código hexadecimal ao lado e o código RGB ao lado também. Ou seja, vocês têm como utilizar todo quanto é tipo de cor a partir de agora. A gente tem aqui, ó, azul, verde, ciano, amarelo, roxo. Na próxima página, tons pastéis, começa aqui e continua aqui do lado, tá? Isso daqui também é tom pastel. Depois vem vermelho, marrom, laranja, rosa e cinza. Isso é para mostrar para vocês, tem uma tabelinha rápida para vocês poderem utilizar quando vocês forem montar as páginas de vocês, tá? Muito bem, observem que o cinza que a gente utilizou é o cinza... Cadê o cinza? Aquele cinza nem tá aqui. Aquele cinza é um outro cinza. Muito bem. Agora, a gente vai dar uma organizada no HTML, porque a gente mexeu nele e a gente tá com aquele CSS inline que tá lá, né? A gente vai dar uma limpada nessa. A primeira coisa que a gente vai fazer vamos lá limpar, tirar esse Style Text Align Center aqui do H1. Para fazer isso é fácil demais, né, gente? É só pegar o Text Align Center aqui, dá Ctrl C, vir aqui no CSS e entre o bar e o P, né, que o H1 ele está entre o bar e o P, coloca H1, abre e fecha e bota aqui dentro o Text Align Center. Ponto e vírgula para fechar, Ctrl S. Voltando aqui, eu posso agora tirar aqui do HTML e deixar só o H1 puro. O ideal é isso, o HTML tem que ter conteúdo. Todos os detalhes de layout tem que estar aqui no CSS. Se eu der F5, não pode mudar nada, tem que ficar tudo do mesmo jeito. Ó, der F5 não mudou nada, porque eu só transferi do inline para o arquivo CSS. Essas alterações não vão mudar nada. Agora a gente tem um problema com o outro, tá? Com o outro da missão, que é esse Text Align Font Size igual a 20 pixels. Se eu tirar isso daqui e colocar no P, o que vai acontecer? Todos os P's da minha página vão passar para 20 pixels. Eu não quero isso, eu quero só que a missão seja 20 pixels. E aí a gente vai, então, utilizar uma coisa nova, que vocês não conhecem ainda, que eu vou apresentar para vocês, que é ID, identificador. É também chamado de marcador de identificação, ou identificadores. O ID serve para identificar uma tag específica. Você vai identificar o ID no HTML para fazer referência a ele lá no CSS. Quando quisermos separar um parágrafo dos outros, então, nós vamos colocar ID igual e o nome dentro. Entre as aspas, você coloca qualquer nome que você quiser. Você pode colocar qualquer nome. E é isso que a gente vai fazer agora. Em vez da gente usar style igual a font size 20 pixels, a gente vai trocar para ID igual a missão. Eu estou agora identificando, ó, eu estou identificando um parágrafo específico, né? E estou dando nome para ele. Ele vai se chamar missão. Tá bom? ID igual a missão, ele individualiza esse parágrafo dentro dos outros parágrafos todos. E como é que eu faço agora para levar esse ID lá para o CSS? É muito fácil, gente. Eu vou pegar aqui, debaixo do meu P, que o P é o que aparece antes, e vou identificar o ID. Para identificar o ID, eu uso hashtag.
missão, abre e fecha chaves, e eu posso agora voltar aqui dentro com o font size igual a 20. 20 pixels. Dou Ctrl S aqui. Aqui eu já tinha dado Ctrl S. E o que vai acontecer agora? Não pode acontecer nada. F5. Mudou o tamanho. Mudou o tamanho. É porque eu escrevi errado. Não é font style. É font size. Essas aulas assim são boas que o professor passa vergonha ao vivo e a cores. Muito bem. Se eu der F5 de novo, pronto, agora não mudou nada mesmo. É font size. Então, revisando, vocês criaram agora um identificador para um ID. E isso a gente usa muito, tá? E existem outros tipos de identificadores que são chamados. Existem não outros tipos de identificadores. Identificador é só o ID mesmo, mas existem outros tipos de seletores. Eles são chamados seletores por quê? Porque, veja, no meio do monte de P que eu tinha aqui, no monte de parágrafo, eu selecionei um parágrafo. E olha aqui, seletores CSS, a gente pode utilizar seletor universal, altera todas as tags de todo o HTML. Ele é utilizado como asterisco. Isso quer dizer que você utilizar asterisco abre e fecha chave no CSS, você vai estar se referindo a todas as tags da página inteira. Agora, você pode selecionar apenas uma tag, como a gente fez com o P, né? Com a tag P, você coloca P, abre e fecha. E aqui, a partir de aqui, a gente vai aprender outros tipos. A classe. Class é um tipo de atributo que a gente ainda não utilizou, que a gente vai aprender a utilizar em breve. O ID, qual a diferença da classe e do ID? O ID serve, o ID está aqui embaixo, ó, que a gente acabou de usar. O ID serve para você identificar um elemento. A classe serve para você identificar muitos elementos, tá? Então você pode, por exemplo, colocar pClass igual a um nome qualquer. Para você identificar, vai ser ponto o nome da classe. Se você quiser selecionar um atributo class especificado dentro de uma tag, você também pode. Você pode colocar p.nome. A gente vai usar isso com o tempo, tá? O ID você pode utilizar como a gente acabou de utilizar para missão. Aí dentro do CSS é hashtag o nome. E a gente também pode utilizar filhos. Lembra que a gente usou o filho lá no itálico e no sublinhado? A gente colocou IU. Aqui, ó, a gente também pode utilizar, mas a gente vai fazer isso no futuro. A gente vai usar na prática essas coisas aqui. Existem outros seletores dentro do CSS mais complexos, bem mais complexos, mas a gente vai aprender isso no futuro. Por enquanto eu quero apresentar esses seletores CSS agora, para que vocês já se tornem experts em utilizar seletores no CSS. Agora vamos finalmente incluir imagem. Para incluir imagem dentro da nossa página, a gente vai utilizar a tag IMG. IMG inclui uma imagem, que a gente pode utilizar os formatos JPEG, GIF, PNG na página, e a gente não precisa fazer fechamento, tá? Não tem abre e fecha. Dentro da tag, a gente vai colocar os atributos screen, SCR, que informa ao navegador onde que ele encontra a imagem. Então, a imagem aqui, no exemplo, ó, IMG SCR igual nome do arquivo .png. O Alt é uma descrição em texto para quem não consegue ver. O Alt é um atributo de acessibilidade que a gente utiliza para poder colocar um nome que, se você estiver utilizando, por exemplo, um software de leitura de páginas, se você tiver um problema de cegueira, o software vai ler tudo que tiver dentro do Alt. O Title é para uma informação adicional
que geralmente aparece quando passamos o mouse por cima da imagem. Você passa o mouse por cima de imagem e aparece o title lá, numa caixinha. O height especifica a altura da imagem, e é melhor você colocar isso dentro do CSS, não aqui. A gente vai aprender a fazer isso. E o width especifica a largura da imagem, que você também utiliza dentro do CSS. O HTML5, ele incluiu uma tag nova chamada Figure, que permite você colocar legenda na imagem. Isso daqui é uma novidade do HTML5, tá? E para isso nós usamos também, para colocar a legenda, usamos Fig Caption. E aí o exemplo é dessa forma. Você pode colocar uma imagem simplesmente fazendo img source igual ao nome do arquivo. Mas você pode também colocar a imagem dentro de um figure. E aí você vai ter dentro da figura a imagem e a legenda. Por enquanto a gente não vai usar figure não, a gente vai só utilizar a imagem mesmo, que é o que a gente quer aprender agora nesse momento. Vou copiar a imagem para cá. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa para vocês. Por uma questão de organização, geralmente sempre que a gente tem um site, a gente cria uma pasta images, com as imagens, tá? Onde você coloca todas as imagens do site. Eu não vou fazer isso aqui, porque o nosso site é muito simplesinho. Mas por uma questão de organização, o ideal é que existisse uma pasta images aqui. Coisa que eu não vou fazer. Então já tem o banner.jpg aqui. Vamos voltar para o nosso código. Cadê o nosso código? Aqui. Bom, aqui no nosso código, então, a gente finalmente vai incluir uma imagem. E essa imagem, ela é um banner que vem antes desse título. Então ela vai estar antes. Abre aqui. Abre a hashtag IMG. Já aproveito e coloco um ID. Tá? Você já sabe o que é ID, né? Então, ID igual, abre e fecha aspas. Vou chamar de banner mesmo. Source, que significa source de fonte. Aqui, se você tivesse criado uma pasta, eu ia escrever assim, ó, image barra banner.jpg. Só que eu não fiz isso, então ele não está dentro de uma pasta, ele está na pasta onde está todos os outros arquivos. Então ele vai ser chamado só de banner.jpg mesmo. Vamos ver se funcionou? Eu alterei só esse HTML, Ctrl S. Vou dar F5 aqui. Olha que bonito! Agora a nossa página tem um banner logo no início dela. Olha que coisa bonita. Eu sei que vocês devem estar falando, que banner horroroso. Esse site não é para ser bonito, gente. Ele é para ser horroroso. Ele é para ser um site para ensinar vocês a fazer as coisas, tá? É só isso. Agora, se vocês observem que esse banner, ele não está ocupando necessariamente o banner inteiro. Percebam? Ele não ocupa, ele está lá com o tamanho dele. Ninguém falou que ele tem que ser maior ou menor, então ele está ali, vivendo com o tamanho dele. Para a gente acertar esse tamanho, para ele ocupar, eu quero que ele seja um banner mesmo, ele ocupe esse espaço inteiro. Eu vou ter que mexer aonde? Layout. E layout a gente altera onde? No CSS. Para alterar no CSS, eu vou usar o meu ID, né? Então, vejam, a imagem ela está entre o bar e o H1, e é aonde eu vou colocar aqui no CSS, entre o bar e o H1. Vou abrir o espaço aqui, coloco o hashtag, banner, banner, abre e fecha chaves, e aí, aqui, eu vou acrescentar, como é que eu acrescento isso mesmo? Eu vou acrescentar o tamanho. Só que antes de acrescentar o tamanho, eu vou fazer umas simulações para saber como é que fica bem, como é que fica bom isso daqui. Eu não vou acrescentar esse tamanho agora. Para poder fazer simulações,
fazer boas simulações, eu vou utilizar uma coisa chamada ferramenta do desenvolvedor. A ferramenta do desenvolvedor, ela está dentro do browser. Eu faço simulações dentro do browser. E aí, para acionar essa ferramenta do desenvolvedor é muito fácil. É só teclar F12. Olha só, teclei F12, não aconteceu nada. Abriu a ferramenta do desenvolvedor. Tá? Deixa eu abrir aqui. Essa ferramenta do desenvolvedor ela é fantástica, porque ela mostra aqui pra gente, aqui em cima ela mostra o HTML. Aqui embaixo ela mostra o CSS. Tá? No caso, o CSS daquilo que eu estou clicando. Então, se eu quiser o CSS da imagem, ó, mudou. Se eu quiser o CSS do H1, ó, H1 Text Align Center. Outra coisa interessante é que à medida que eu vou passando nos elementos, observe que eu vou passando nos elementos, ele vai marcando para mim o que é o elemento. Inclusive, ele mostra aqui do lado o tamanho em pixels de cada elemento. Ó. Tá vendo aqui no cantinho? Body 851.400. Então, se eu for no P, o último P, se eu for na missão, observe que o que está em azul é o espaçamento do próprio elemento. O que aparece em amarelo é o espaçamento da borda do elemento. Aqui está o H1, aqui está a imagem. Observe que a imagem ela está sem borda nenhuma, não tem nada de borda ali. O head não mostra nada, porque o head não é elemento. Body é a página toda. O body todo, tá? Muito bem. Mas para que serve esse elemento? É porque a gente pode fazer simulações aqui. Tá? O que a gente pode mexer aqui? Vamos ver. Vamos começar simulando alterações no H1. A gente vai alterar o H1 e a alteração a gente faz aqui, ó. Eu vou colocar o H1 em verde, tá? Ó, cliquei aqui, vou colocar aqui color e vou, color, green. Vocês viram que quando eu escrevi a cor, veio tudo quanto é tipo de cor, hein? Na hora que eu cliquei, já mudou a cor aqui. Uma coisa que vocês têm que ter uma noção que é o seguinte, eu estou alterando aqui nesse F12 porque é uma ferramenta de simulação, isso não está alterando o meu fonte, tá? O meu fonte está aqui bonitinho, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que eu não estou alterando fonte, ó, coloquei o título em verde. Eu posso também acrescentar uma borda no H1. Ó, o H1, deixa eu posicionar aqui, o H1 ele tem o elemento em azul e ele tem os espaços de borda em cima e embaixo, em amarelo. Eu vou acrescentar uma borda no H1, acrescentando aqui, ó, clica aqui, ele já abre uma nova linha, eu coloco o border, eu vou acrescentar um border de 10 pixels, 10 px, que mais? 10 pixels com formato sólido. Existem outros formatos. Por enquanto ele está em amarelo, né? Mas eu vou colocar em preto, que é hashtag 000000. Pronto, em preto. Então criei uma border, tá? Para o elemento. Se eu posiciono em cima da borda, ele mostra para mim qual que é a borda. Muito bem. O que mais que eu vou simular aqui? Eu posso simular as dimensões dos elementos. E nós temos como dimensão aqui 4 elementos. 4 parâmetros de dimensão no CSS. Eu tenho a largura, eu tenho a altura, eu tenho espaçamento interno e espaçamento externo. O espaçamento interno e espaçamento externo, vocês podem até observar aqui, ó. Olha só. Como eu cliquei no elemento H1, ele vai me mostrar todos os espaçamentos aqui. Para começar, o tamanho, em azul.
Tá aqui. Agora eu vou para o padding. No caso aqui não existe padding. Não tem padding, então ele não aparece. A gente pode acrescentar esse padding aqui. Vamos acrescentar o padding. Você pode ter a borda, que é essa borda que eu pintei de preto, e você ainda tem a margem. Olha a margem aparecendo. Então, margem, boarding, padding, elemento. Tá? Vamos clicar na figura, na imagem. Ó, observe que a imagem não tem, essa figura não tem margem, ela não tem borda, ela não tem padding, ela tem só o elemento. Tá? Ok? Clicando no H1 de novo que a gente vai continuar mexendo. A gente vai definir a largura. Não, a gente vai começar definindo a altura do elemento em 100 aqui de novo. E a altura em 100 pixels. Ó, ele já alterou ali na simulação. Agora está com a altura. E agora a gente vai acrescentar um espaçamento interno, um padding de 20 pixels. Vocês vão perceber que altura e padding são coisas totalmente diferentes. Padding, 20px. Olha só como é que ficou agora. Vou voltar aqui para o simulador. Ó. A margem é o amarelo que está aparecendo. A borda é o preto. O padding é como se fosse uma borda interna. O padding é o espaçamento interno. E o elemento, finalmente, está aparecendo grandão agora porque o elemento tem 100 pixels de altura. Então, ó, o azul é o elemento. O verde é o espaçamento interno padding. A borda é em amarelo, mas tá amarelo escuro porque eu pintei ela de preto. E a margem está em amarelo. Amarelo não, laranja, né? Uma laranjinha. A margem em cima, a margem embaixo. Muito bem. A gente criou então um respiro, né? Para fora do elemento com o padding, né? O padding aqui. Um respiro em volta do elemento antes da borda. Muito bem. Agora a gente vai criar uma margem. Para mostrar para vocês que vocês podem trabalhar com bastante elementos, eu vou criar uma margem só a margem para esquerda. Margem left. Ó, existe margem left. Olha só, margem block, bottom, inline, left, right, top, block, inline, left. A margem que eu vou criar é a margem left, com 40 pixels. 40 pixels. Agora sim vocês estão vendo a margem. Ó, a margem ela é em laranja, ó. Agora ela já existia em cima e embaixo automaticamente. Agora eu criei uma margem ao lado, um left, tá bom? Então vamos lá de novo. Margem em laranja, borda em amarelo, padding em verde, elemento em azul. Vamos continuar. O que mais que a gente vai poder fazer aqui? Vou colocar a margem de todos os lados de forma igual. Isso, se eu quiser aqui, eu coloquei margem só daquele lado. Se eu quiser a margem igual para todos os lados, eu tiro left, vai ficar só margem. Agora observem, a margem agora está para tudo quanto é lado. Em cima, embaixo, esquerda e direita, tá? Muito bem. Agora a gente vai mexer na largura do banner, porque eu vim até aqui justamente para mexer no banner. Clico aqui no HTML, venho aqui em cima e clico no banner. Pronto, agora eu estou mexendo no banner. Tá? Para mexer no banner, eu vou alterar aqui o widget, 2 pontos, 100 pixels. Vou colocar 100 pixels aqui. Não, o widget com... Não é pixel, não é pixel. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu poderia colocar o widget com 100 pixels e definir o tamanho em pixels. Só que 100 pixels fixo vai ser um problema pelo seguinte. Se eu fixar em 100 pixels, o que vai acontecer? A figura vai estar sempre com o tamanho de 100 pixels, independente do tamanho da página.
O ideal é que a gente use sempre porcentagem. Existe um estilo de codificação em HTML e CSS que é chamado de estilo líquido. Por que líquido? Porque quando você programa, codifica de forma líquida, você consegue esse tipo de coisa aqui. Percebam que o elemento do título, ele parece um líquido que se ajusta ao tamanho da página, como se fosse um líquido. Essa é a forma ideal de você programar o CSS. Programar sempre de forma líquida. Então aqui, eu vou colocar que o preenchimento da figura vai ser em 100%. Widget, 100%. Aê! Muito bem, agora apareceu. Eu só tinha que ter dado F5 para começar de novo a mexer no elemento, simular o elemento. Lembrando que eu estou simulando, fazendo simulação. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, se eu trabalhei com 100%, olha aqui, é 100% em qualquer situação. É 100% no meu desktop, é 100% no celular, no tablet, entenderam? Isso é muito legal. Esse F2 aqui, ele também é interessante, porque você pode aqui simular como é que o site aparece num browser normal aqui de desktop e também como é que ele aparece aqui, ó, no celular. Se você clicar aqui, ó, você passou agora para um modo celular. No caso, ele está simulando um iPhone X. Você pode, inclusive, trocar o tipo de celular aqui, ó. Você pode passar para um iPad, para um Pixel, para um Galaxy, para um Motorola, tá? Ele vai sempre mostrando aqui, ó, simulando. Então essa é uma ferramenta de simulação muito bacana, tá? Funciona bem demais. Clica de volta, ele volta para esse modelo. Mas tudo que eu fiz aqui, gente, tecla F12 de novo, saio da simulação. F5, desfaço tudo que eu fiz na simulação. Volto aqui para cá. E agora, como eu já testei na simulação, eu posso vir aqui e acrescentar o que eu quero. Widget 100%. Ponto e vírgula, Ctrl S, o F5, pronto, já está definitiva a alteração aqui. No Opera, não só no Opera, em todo navegador tem esse recurso, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu quero mostrar o seguinte. Aqui, nesse navegador é F... Eu sempre esqueço o nome dele. Como que chama esse navegador aqui mesmo? Esse é o Chrome, né? Nesse navegador aqui é F12, tá? Então, se eu teclar F12, eu abro o simulador. Ó. F12, demora um pouquinho, mas ele abre. Vamos, abre. F12. Aí, abriu. F12 fecha. Mas em qualquer navegador que você vier aqui no menuzinho dele, ó, qualquer outro navegador, não só o Chrome, é só procurar e você vai achar aqui, ó, ferramenta do desenvolvedor, tá? Se a gente abrir aqui, vamos lá, o Firefox, tô abrindo o Firefox, tá, Firefox. Firefox é meio enjoado para abrir. Espera aí, gente, que o Firefox é tímido. Abriu. Bom, o Firefox, se você vir aqui no menu, você vai encontrar desenvolvimento web. Tá? Nesse menu aqui dentro, cadê? Você tem, ó, ferramenta de desenvolvedor. E é Ctrl Shift I também. Eu não sei se é o F12 que funciona aqui. Vamos ver. F12. Abriu, ó. A diferença é que ele abriu aqui embaixo. Mas é muito parecido, tá vendo? Muito parecido. O esquema é o mesmo. Se a gente for utilizar o Opera, espera um pouquinho que o Opera é tímido. Pronto. É Ctrl Shift
Ctrl Shift I funciona aqui também? Será? Funciona. O F12 não funcionou. O Ctrl Shift I, inclusive, a gente percebeu que ele é universal, hein? Ctrl Shift I funciona para qualquer navegador, pelo menos os 3 que eu tenho aqui. E olha só, ele é igualzinho. Ele é bem parecido. Muito bem, gente. Fechou. Volta para cá. Aliás, antes de voltar, vamos mostrar a tarefa de hoje. Hoje é dia 24. Os senhores agora são expert em CSS e vocês vão fazer uma página com CSS. Lembra aquela página que vocês entregaram semana passada? E inclusive eu peço desculpas por não ter corrigido ainda. Só 16 não entregaram de 36, que absurdo. Bom, o que acontece é o seguinte, não deu tempo de eu corrigir, mas eu vou corrigir, se possível ainda hoje, tá? Vejam, agora vocês vão fazer uma página com CSS. Vocês vão ter que entregar os 2 arquivos, o HTML e o CSS aqui. Vou postar os 2 arquivos, tá? Essa é a atividade de hoje. Isso, agora vocês já têm autonomia e capacidade para fazer muita coisa. Vocês já sabem o que é o HTML, o que é o CSS e como juntar essas duas coisas. Isso daí é o básico para qualquer codificador HTML e CSS, tá bom? Saber essas duas coisas. A partir de agora, a gente vai só evoluir nisso. Só evoluir, tá? A gente só vai detalhar e tornar mais complexo esse conhecimento básico que vocês adquiriram até agora. Se for estilos diferentes nas páginas, cria vários estilos. Exatamente, Ronildo. É para isso que agora você tem um arquivo à parte do HTML, porque você pode ter vários styles.css. Você pode dar esse style.css, ele é um nome padrão para a página principal. Mas você pode criar meu arquivo.css, ronildo.css, jorge.css, você pode fazer o que você quiser, tá? E o legal é o seguinte, você criando um arquivo.css, todas as suas 200 páginas vão fazer link para um CSS só. Ou para outro CSS, se você tiver páginas com estilos diferentes. Entenderam a modularidade e a facilidade de trabalhar com essa ferramenta? Uma boa tarde para vocês. Um bom fim de semana. Ainda tem muito fim de semana, viu? Não fiquem chateados, não. Tem muito fim de semana para vocês curtirem. E na quarta-feira a gente se encontra.